Doutor Renato, com base nas nossas experiências da sociedade, a gente tem uma ideia do que é o autismo, né? Mas eu gostaria que você explicasse cientificamente pra gente o que é o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento de origem genética, que é caracterizado por 2 grandes principais sintomas: dificuldade com a comunicação funcional e interação social, e comportamentos repetitivos e interesses restritos. E dentro desses conceitos, é interessante eu destacar que a comunicação é um conceito maior do que a fala. Muitas vezes a criança autista ela pode falar, mas ela vai ter dificuldade de se comunicar, se expressar, conseguir entender a expressão das outras pessoas. E essa dificuldade pode, inclusive, passar despercebida diante dos olhos dos pais. Dificuldade na interação, na avaliação clínica que é feita. É muito importante a gente comparar a interação da criança com seus pares, que são crianças de idades semelhantes, e os pares desconhecidos, que são aquelas crianças que não fazem parte do convívio daquela criança que está sendo avaliada. Comportamentos repetitivos, por exemplo, estereotipias, são aqueles movimentos repetitivos com as mãos. Você pode ter também estereotipias vocais. E os interesses restritos, são aquelas crianças que têm aqueles comportamentos mais rígidos, são muito apegadas a rotinas. Esses são os principais conceitos que traduzem o diagnóstico do autismo. Muito interessante. Doutor Renato, recentemente eu tive com um pai e eu fiquei incomodado com a fala dele. Ele falou, hoje em dia quase tudo é autismo. Eu falei, cara, não é isso. Mas eu notei, literalmente, ou é uma, digamos assim, é uma coisa que tá no mercado, as pessoas estão falando de autismo e tudo virou autismo, ou realmente tem uma incidência maior de autismo acontecendo? Olha, Gustavo, eu atendo há 20 anos pacientes, já atendi mais de 15 mil crianças, e realmente a incidência do autismo, ela aumentou muito. Foi significativa o aumento nos últimos anos. No ano de 2023, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele divulgou que a incidência atual nos Estados Unidos é de 1 para cada 36 crianças nascidas. Uma média de 2,8% da população infantil. Então, realmente, a incidência aumentou muito e é importante que essa banalização, a gente está trazendo essa consciência cada vez mais, porque essa fala é muito comum, né? Hoje tudo é autismo. Na verdade, não é tudo é autismo, mas ele realmente é muito comum. E é importante que os pais tenham essa consciência, porque você, se fosse deixar levar pelo vizinho, pelo parente, não, seu filho não tem nada, pode ser um exagero. Deixa no tempo dele, né? Deixa no tempo dele, isso aí é porque está na moda. Não, realmente a incidência é muito alta. E aquela criança que está ali com atraso de fala, uma dificuldade de interação, é importante a gente ter essa consciência no sentido de buscar ajuda o mais cedo possível. Porque muitas vezes parte, né, dessa orientação até médica. Se você for buscar muitas vezes uma avaliação de um pediatra que não tem uma formação, não se dedica, não estuda muito, ele vem com essa frase que a Liliane está comentando. Não, isso aí, vamos aguardar um pouco, cada criança tem seu tempo. E é importante eu já trazer esse comentário, esse conceito da estimulação precoce. E deixa eu te perguntar, existem, na verdade, fatores ambientais que estão relacionados ao TEA? Sim. O TEA é um transtorno de neurodesenvolvimento de origem genética. Ou seja, tem muitos genes, né? Mais ou menos mais de 100 genes específicos encontrados nas pessoas autistas. Só que não basta somente você ter um gene, você tem que ter o seu gene associado aos fatores ambientais, que são chamados de fatores de associação. E esse é um dos maiores motivos do aumento da incidência, porque esses fatores ambientais, eles estão cada vez mais comuns. Vou comentar alguns deles, falando inclusive de sua incidência, que é importante. A idade avançada materna. As mulheres... Hoje é muito comum que as mulheres tenham filhos mais velhas, né? Exatamente. Na minha idade, na minha época, as mulheres tinham filho mais novas. As mulheres tinham filho com seus 20 anos, 25. E hoje, por vários fatores da vida, as mulheres trabalham mais, elas têm suas profissões. E talvez por esse motivo, elas acabam tendo filho mais tarde. E as mulheres que têm filho após os 40 anos, elas têm 15% mais chance de ter um filho autista. E não só a idade avançada materna, a idade avançada paterna também. Homens, após os 40 anos, também têm uma incidência maior de ter chance de ter um filho autista, a ponto de, após os 60 anos, essa chance é de torno de 65%. O pai acima de 60 anos, 65% de chance de ter um filho autista. É muito alto. Muita chance muito grande, né? Além disso, tem outros fatores. O uso de droga durante a gestação. Exposição a infecções congênitas, como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, que são infecções, inclusive a sífilis, que já tinha sido
praticamente banida da sociedade. Eu tenho atendido um número muito grande de crianças com diagnóstico de autismo que as mães tiveram sífilis durante a gestação. E essas questões ambientais, eu não posso deixar de comentar da questão de estímulos, né? Os fatores também, antigamente, as crianças eram muito mais estimuladas do que elas são hoje em dia. Brincavam na rua. Brincavam na rua, brincavam de pique, Tinham mais soltavam interação pipa. com outras crianças, Exatamente. né? Então, quando eu falo dessa questão, né, o autismo é genético, mas ele precisa, para se manifestar, dessas questões ambientais. Então, esse fator de privação de estímulos, né, é um dos grandes fatores que realmente contribui para esse grande aumento na incidência do autismo. As crianças hoje ficam dentro de casa. Interagem com a tela, né, doutor? Interagem com a tela. Viraram um perigo nisso. Exatamente, né? E aí a gente tem hoje, tem esse movimento, a parte da área médica, cada vez mais, de realmente zerar as telas, pelo menos até os 3 anos de idade. Eu tenho conseguido conscientizar as crianças que eu acompanho, né, as famílias, quanto a isso. E é algo que, assim, muitas vezes eu atendo o paciente, hoje eu falo, olha, zera a tela do seu filho. E você vai proporcionar para ele estímulos. Você vai brincar com ele mais, você vai jogar bola, você vai fazer massagem, você vai fazer cosquinha, você vai ler um livro. E a gente vai providenciar também, né, encaminhamento para as outras terapias, e você vai voltar daqui a um mês para eu ver como é que seu filho está evoluindo. Em um mês, a gente já percebe uma diferença grande. Só de zerar a tela e, né, dar um pouco mais de atenção para o filho já traz ali um grande ganho em relação ao desenvolvimento. É realmente algo que hoje é muito importante que eu traga essa informação da questão das telas.